Sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, começando a nossa programação na noite de hoje, dia 21 de fevereiro de 2025. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje teremos na programação parte da programação do Rincón de Exícia, na Rádio Romina Internacional, apresentado pela nossa amiga Victoria Sepsio. Vamos ter também aquela viagem no tempo e várias informações de ex. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa programação. Hoje o programa tem um número 189, programa Boletim DX, número 189, ok? Sejam muito bem-vindos à nossa Rádio DX, do DX Clube. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. Aqui é José Nogueira, do Clube do Rádio, o registro vivo da história do rádio no Brasil. Nós também apoiamos o programa Boletim DX, da nossa Rádio DX. Melhor programação, o que você merece. Olá, amigos do programa Boletim DX, aqui quem vos fala é o jornalista Cefas César, da cidade de Extremóis, Rio Grande do Norte. Eu também sou dexista, né, e quero mandar um abraço aí para esse grande comunicador, que é o nosso amigo Antônio Avelino, né? Um abraço para todos que estão na sintonia deste programa aqui, no qual eu sou cadeira cativa. Tudo de bom e um forte 73 para cada um de vocês. Este es el Rincón Diexista de Radio Rumanía Internacional. Soy Victoria Sepciu y os invito a compartir juntos informaciones sobre el diexismo y las comunicaciones. Muy buenas noches, queridos amigos, y mi agradecimiento por todo el apoyo y las colaboraciones. ...57 aniversario del Radio Club QRM Belgrano. El 1 de marzo de 2025, nuestra Radio Club cumple 57 años. Y para festejarlo estamos organizando un operativo radial entre el sábado 22 de febrero y el domingo 2 de marzo, con emisión de un certificado a 5 contactos, una QSL conmemorativa especialmente diseñada para esta oportunidad y un certificado para estaciones colaboradoras. Este operativo radial tendrá como motivo el homenaje a nuestro socio fundador Pedro Converso, LU7ABF, quien falleció el 17 de noviembre de 2024. Los invitamos a ver la página web de este acontecimiento y a inscribirse como estación colaboradora para llamar CQ en los días, horas, bandas y modos que prefieran y o tengas posibles. Información sobre renovaciones, información de ENACOM.
en el boletín oficial y por lo tanto está vigente la siguiente resolución que menciona que la licencia de radioaficionado no estará sujeta al límite de tiempo y se mantienen los procesos de licencias nuevas, rehabilitaciones, ascensos, cambios de domicilio y cualquier cambio en las condiciones operativas. El 28 de enero de 2025, ENACOM envió un correo electrónico a los radioclubes y al día siguiente publicó que está trabajando en la implementación de lo citado y, mientras tanto, los radioaficionados que hayan iniciado el proceso de renovación de su licencia y que remitieron el certificado de antecedentes penales podrán seguir funcionando con normalidad. Nos envió este mensaje desde Vitoria, España. De nuevo me pongo en contacto con la emisora para enviarles los informes de recepción del mes de enero. Pueden ver que entre el 1 y el 8 de enero intenté la escucha en 4 ocasiones y la señal prácticamente desaparecida. Entre los días 12 y 19, en 3 intentos, la señal bastante bien, con leves problemas, pero la mejoría era patente. Entre el 21 y el 28 de enero, otros 4 intentos y de nuevo volvieron los problemas para escuchar la emisora. Ahora ya viene entrando febrero, les comunico que el mes de febrero es cuando mejor está llegando la señal de la emisora. Muchas gracias, José Luis, por la nueva colaboración. Recibe un fuerte abrazo en la distancia. Poco presupuesto hacen que escuche toda la actualidad de la vida en este gran país, Rumanía. Escribe Javier González Nungaray desde San Miguel de Huentitán, Guadalajara, Jalisco, México. Su informe de recepción es del día 5 de febrero, cuando nos escuchó entre 3 y 3:30 UTC en 9.545 kHz. Con un SINPO general 5. Excelente. Comentarios: mi reconocimiento para toda esta gran familia de Radio Rumanía Internacional en español. Su receptor es XH Data D808, antena loop MLA-30 más externa. Muchas gracias a ti, Javier, por escucharnos y por apoyarnos continuamente. Recibe un fuerte abrazo en la distancia y un cálido saludo desde aquí. Hasta la próxima. Y como que lo prometido es deuda, aquí estoy otra vez, escribe Hugo Longhi desde Rosario, Argentina. Mientras tanto, de seguir la actualidad rumana, sé que está por renunciar el presidente del país y que la ex Iglesia Ortodoxa Rumana cumple 100 años de patriarcado. Noticias diferentes, pero que acompaño de cerca por el interés que tengo por Rumanía. Y la recepción mejoró bastante. En los últimos días la audición se puso mucho más clara. Deseo que esto persista. Acompaño el informe respectivo con un cordial saludo. Su informe es del día 10 de febrero, frecuencia 9.740 kHz, 3 horas UTC, SINPO 54444. Observaciones: recepción muy buena. Receptor Sony IFC CW7600G, antena telescópica incorporada. Muchas gracias, Hugo. Me alegra que la recepción haya mejorado. Un gran abrazo, amigo, y hasta la próxima. Avilés, Asturias, España. Su informe de recepción es del día 11 de febrero de 2025. Nos escuchó entre 20:25 y 20:40 en 9.500 kHz. Receptor Siwandong D808, antena propia telescópica. SINPO general 4. Comentario: momentos de excelente señal e intensidad,
parecía radio FM en algunos momentos. Programa muy interesante que me recordó algunos de los lugares que recorrí en mi viaje a Rumanía del año 2018. Muchas gracias por el servicio Onda Corta. Muchas gracias a ti, José Luis, por habernos enviado estos datos. Me alegra que hayas escuchado nuestros programas en buenas condiciones y te hayas llevado buenos recuerdos de tu viaje a Rumanía. Recibe un cordial saludo en la distancia. Espero que vuelvas a contactar con nosotros. Hasta sus escuchas realizadas en Montevideo, Uruguay. 12 de febrero, 3 horas UTC, 9.740 kHz, SINPO 35543. Recepción aceptable, receptor definido por software, dispositivo Samsung Galaxy S21 Ultra. Ubicación Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina. Antena activa de banda ancha. 317 UTC, frecuencia de 9.740 kHz, SINPO 45544. Muy buena recepción. Recepción definido por software, dispositivo Samsung Galaxy S21 Ultra, ubicación Goiânia, Brasil, antena activa de banda ancha. A los 17 minutos de escucha con el receptor en Buenos Aires, cambié para un receptor en Brasil. La recepción con este receptor en Brasil mejoró notoriamente, señala este amigo. Muchas gracias, José, por seguir apoyando nuestra labor. Un cordial saludo y hasta pronto. Juan Franco Crespo comparte desde Valls, Tarragona, España, esta información del mundo de la filatelia. Año de la serpiente de madera. El miércoles 22 de enero de 2025, ROM Filatelia puso en circulación una emisión dedicada al zodíaco chino y al año nuevo bajo el nombre general Año de la Serpiente de Madera, que consta de un sello de correos, un sobre de primer día y una maxi tarjeta para los aficionados a la maximafilia. Utilizado desde hace más de 3.000 años, el zodíaco chino precede a la astrología europea. El concepto de este sistema zodiacal es muy diferente del occidental a la hora de definir el carácter de las personas. A diferencia de la astrología, cuyas predicciones se basan en la posición del Sol, las estrellas y los planetas, el calendario chino, basado en las fases de la Luna, asigna el nombre de un animal a cada año de un ciclo de 12 años. Se acepta que cada animal tiene la capacidad de dotar de ciertas cualidades a la persona nacida bajo este signo. El año 2025 corresponde con la serpiente de madera y el año nuevo chino comienza el 29 de enero y termina el 16 de febrero de 2026. Cabe destacar que el elemento madera se asocia con la flexibilidad y la renovación. Situada en el centro del zodíaco chino, el sexto signo, la serpiente se considera una manifestación de inteligencia, misterio e introspección. No solo es símbolo de renacimiento y renovación, sino también de buscar nuevos comienzos y caminos, dejando atrás el pasado. La serpiente, un animal fascinante por su capacidad de mudar de piel, sugiere la capacidad de regenerarse y transformarse. Las personas nacidas bajo este signo zodiacal tienen una extraordinaria capacidad de resistencia, adaptabilidad y habilidad para reinventarse y transformarse a lo largo de la vida. En el folclore y la tradición mitológica se considera una manifestación de sabiduría, conocimiento profundo y fuerza sutil. Los nativos del signo de la serpiente de madera son los nacidos en los años 1917, 1929, 1941, 1953, 1965,
1977, 1989, 2001, 2013 y, por supuesto, los nativos del año 2025. El Año Nuevo Chino, que comienza con el primer día de la serpiente de madera, también conocido como el Año de la Serpiente Verde, es un acontecimiento de gran importancia y emoción, y tiene como principal atracción el Festival de los Farolillos de Colores. Las ventanas y puertas de las casas, decoradas con estilizados elementos de papel rojo, muestran textos relacionados con deseos populares como la felicidad, la riqueza y la longevidad. La cena de Nochevieja suele incluir cerdo, pato o pollo, seguido de un postre dulce. La velada termina con una exhibición de fuegos artificiales. Los astrólogos del zodíaco chino hacen algunas predicciones para los nativos del signo de la serpiente. Los números de la suerte son el 2, el 8 y sus combinaciones. Los colores de la suerte son el negro, el rojo, el amarillo, y las flores de la suerte son las orquídeas y los cactus. Según las predicciones, entre el 29 de enero de 2025 y el 16 de febrero de 2026, todos tomarán prestada la sabiduría de la serpiente de madera y se centrarán en el desarrollo personal. Será un año de crecimiento, evolución y grandes propósitos. El sello de correos con un valor facial de 20 euros presenta en un gráfico especialmente diseñado una serpiente. Este es el rincón diexista de Radio Rumanía Internacional. Bom, amigos e amigas, acabamos de ouvir aí parte do programa da Rádio Rumanía Internacional, apresentado pela nossa amiga Victoria Sepsio, onde trouxe várias informações de correspondências dos amigos do Uruguai, da Argentina e outros países amados. E também comentou aí um pouco sobre o ano lunar chinês, o ano novo chinês, que começou o último dia 29 de janeiro. Bom, amigos, nós vamos às notícias de X de hoje, que a primeira informação é uma informação triste que nos chega desde a Europa. Mais uma torre de transmissão está aí com os dias contados. As torres de transmissão da Rádio Luxemburgo em Junglister estão prestes a ser demolidas. Acredito que a pronúncia deve ser essa, Junglister ou Junglister. As famosas antenas de transmissão da Rádio Luxemburgo estão prestes a ser demolidas. Esta decisão surge depois de há anos terem sido desligados equipamentos de transmissão de ondas curtas, médias e longas, e a maior parte dos mastros de transmissão já terem sido destruídos. As torres de transmissão do Junglister no Luxemburgo também estão programados para demolição, apesar de seu estatuto de monumentos protegidos. A Rádio Luxemburgo começou a transmitir em 1932 e as torres de transmissão do Junglister, símbolo da lendária estação, entraram em serviço em 15 de março de 1933. Esses 3 mastros originais tinham 180 metros de altura e fizeram do Junglister o transmissor de ondas longas mais poderoso da Europa na época. Em 1939, o transmissor foi ampliado com ondas curtas. A estação passou por diversas transformações ao longo dos anos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a estação foi ocupada por alemães e americanos, mas depois da guerra, a Rádio Luxemburgo recuperou a posse do transmissor. Em 1951 e 1955 também foi realizada a transmissão em ondas médias, função que posteriormente foi transferida para o transmissor Marnac. As 3 torres de transmissão originais foram substituídas por 2 novas torres de 250 metros de altura em 1954, e uma terceira foi adicionada em 1959.
Isto aumentou tanto a potência que ocorreram os chamados efeitos Luxemburgo, onde o sinal do transmissor era ouvido em frequência que na verdade estava atribuída a outras estações. A transmissão de ondas longas mudou para Beidweiler em 1972, mas o transmissor de ondas longas em Jungleston permaneceu ativo até janeiro de 2023, quando a estação parou totalmente de transmitir. Naquela época, o transmissor ainda era usado para transmitir o programa da rádio francesa Luxemburgo. Contudo, parece agora que o legado da Rádio Luxemburgo acabou. O proprietário do terreno anunciou a sua intenção de demolir as 3 torres de transmissão, decisão aprovada pelo ministro da Cultura de Luxemburgo. A razão para isto é que as torres de 1954 não são consideradas historicamente valiosas, embora sejam uma parte importante da história do rádio. No entanto, a decisão é controversa, pois significaria que praticamente todos os transmissores não poderiam mais ser reconhecidos como monumentos protegidos devido a mudanças estruturais ao longo dos anos. Pois é, amigo, mais um impasse aí, mais uma emissora que posteriormente venha a ser demolida. Triste, mas infelizmente estamos vivendo aí uma apoteose de demolições desses grandes transmissores, das antenas. Infelizmente vemos aí vivemos aí no momento realmente um fato histórico de demolição. Esperamos que possam rever essa atitude, essa solicitação de várias pessoas para que não façam demolição e sim protejam e cuidem culturalmente, que é um registro da história mundial. Ok? Bom, outra notícia que nos chega é que também vem agora da Ásia, é que a NHK World Japan, ou Rádio Japão, suspenderá o envio de cartões QSL. No último dia 19, a NHK World Japan informa que deixará de emitir cartões de verificação de captação de suas transmissões por ondas curtas, os cartões QSL. Ao longo do tempo, esses cartões vinham sendo enviados aos ouvintes que notificavam as condições de escuta em suas localidades, mas esse serviço será encerrado no próximo dia 20 de março de 2025. A NHK World Japan não emitirá cartões QSL referente às transmissões posteriores a esta data. Como sempre, comentários e solicitações para o serviço em português e os demais podem ser encaminhados através do formulário de contato no nosso site. O feedback de vocês, ouvintes, é imprescindível na melhoria das transmissões e serviços. Agradecemos a todos pela compreensão e contamos com o apoio contínuo. Aí informa a NHK World Japan em comunicado no site oficial, que a partir do dia 21 de março de 2025 não emitirá mais nenhum cartão QSL confirmando a escuta dos ouvintes. Quem desejar assim tem até o próximo dia 20, ou seja, praticamente daqui a 30 dias, não terá mais solicitação de emissão de cartões QSL. Então, quem tem ouvido aí as emissões em japonês, em outros idiomas, façam até o dia 20 de março de 2025 e receberá aí o último cartão QSL confirmando
da grande emissora asiática, a NHK World Japan, ou simplesmente Rádio Japão. Outra informação que nos chega é até um texto de recuperar a onda curta. Esquilo recebe o primeiro crédito pelo desgastado aforismo de que, na guerra, a verdade é a primeira vítima. Mas no próximo grande conflito, a verdade poderá vir acompanhada de praticamente toda a informação. Como sociedade em guerra, corremos o risco de ficar cegos, surdos e mudos quando o balão explodir. A Grã-Bretanha e a maioria dos países ocidentais colocaram todos os ovos num cesto grande, o das comunicações digitais, numa época de conflito global. Esta pode ser uma perspectiva arriscada e dolorosa. A ascensão das comunicações digitais tem sido uma bênção, mas também expôs a sociedade a sérios riscos através da guerra cibernética. A Ucrânia descobriu isto nos primeiros anos da sua guerra com a Rússia. Igualmente preocupante tem sido a penetração do streaming de televisão, internet e rádio por grupos de hackers, tanto militares como criminosos. As tentativas de mudar a narrativa da sociedade e semear a discórdia através de notícias falsas e desinformação, ataques de negação de serviço e interferência de sinais GPS têm sido um sério desafio na guerra em curso. A Ucrânia reagiu com as suas próprias redes hacktivistas, que até perturbaram estações de televisão de Moscou, e a guerra cibernética continua. No ano passado, nos Estados Unidos, o FBI revelou a existência de uma penetração massiva nas redes de telecomunicações americanas por parte da China, levada a cabo por um grupo ameaçado denominado Volt Typhoon. Ele obteve enormes quantidades de dados sobre americanos, incluindo mensagens de texto, e talvez inseriu malware nas redes. Este complexo ataque cibernético contra roteadores e redes de computadores pode estar acontecendo há anos. Mais recentemente, a onda de sabotagem contra cabos de dados no fundo do mar Báltico, envolvendo navios ligados à Rússia ou à China, levantou o alarme sobre as vulnerabilidades das comunicações da internet para os aliados da NATO. Se eclodir uma grande guerra original ou global, as redes elétricas do Reino Unido poderão ser gravemente afetadas e as comunicações celulares poderão ser comprometidas, uma vez que os fornecedores de redes e as empresas de serviço público poderão ser atingidos por ataques cibernéticos e até ataques físicos. Os links de satélite também poderiam ser atacados e interrompidos. Todos os serviços de streaming, incluindo televisão e rádio, podem ser interrompidos. Os telemóveis podem perder o sinal e, se a rede elétrica for afetada, problemas ao recarregar a bateria do telefone podem tornar o último ponto irrelevante. A rede de serviço de emergência em constante evolução no Reino Unido para socorristas é baseada em uma rede celular gerida por BT EE, usando 4G e cerca de 900 antenas espalhadas por todo o país. Mesmo com firewall cibernéticos, o sistema poderá ter problemas de fiabilidade em tempos de guerra e não é provável que substitua o sistema 4G Airware existente até 2029. Os socorristas poderiam comunicar entre si, mas como é que o público em geral será mantido informado? No entanto, nem tudo é desgraça e tristeza. Os conflitos globais podem ser um estímulo à inovação. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha desenvolveu redes de comunicações civis e militares que substituíram as linhas terrestres de cobre e os cabos offshore vulneráveis.
As novas tecnologias eram, em grande parte, à prova de interferência e permitiam que voz e dados fossem transmitidos com segurança em toda a Grã-Bretanha e no mundo. A radiotelegrafia e o rádio de ondas curtas tornaram-se os pilares dos métodos de comunicação britânico durante a guerra. Na batalha, o rádio de frequência muito alta, VHF, recentemente utilizado, ajudou a RAF a derrotar a Luftwaffe. Acho que é isso, amigo. Luftwaffe, alguma coisa nesse sentido, permitindo comunicações rápidas e confiáveis entre os caças e estações terrestres. Além disso, o inimigo não poderia interferir nas transmissões em ondas curtas ou médias na Grã-Bretanha, o que significava que a população poderia ser mantida informada. Transmissões móveis foram implantados juntamente com estações fixas e iniciou-se um imenso esforço nacional na produção de equipamentos e componentes de rádio a nível estratégico, que aumentou à medida que a guerra avançava. Talvez seja a hora de tirar ondas curtas da aposentadoria. A BBC continua a transmitir ondas curtas para a África, Ásia e Meio Oriente, mas os orçamentos e as audiências caíram acentuadamente ao longo dos anos. Atualizado com as mais recentes inovações tecnológicas, a qualidade de som e a compressão do digital World Radio DRM foram bastante melhoradas, eliminando estalos e clangs. Apenas um transmissor de ondas curtas baseado no Reino Unido permanece em operação em Wolverhampton, Shropshire, que foi construído durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a China, e em menor medida a Rússia, investiu fortemente em transmissões de ondas curtas para alcance mundial e nacional, com muitos transmissores espalhados por todo o país. Mesmo a pequena Vanuatu, no Pacífico, decidiu recentemente utilizar a transmissão por ondas curtas com base de sua rede de resposta a emergências em tempos de desastres naturais. É verdade que é retroanalógico, mas as ondas curtas chegam às pessoas onde as comunicações digitais mais sofisticadas falham. Talvez seja a altura de a Grã-Bretanha redobrar os seus esforços para garantir a resiliência nacional e reconsiderar a rádio. Uma frota de estações móveis de transmissão analógica poderia ser um bom investimento se a Grã-Bretanha se encontrasse em guerra e sob um ataque de informação sustentado, um ataque que poderia fazer com que as interrupções do serviço até agora parecerem um pequeno inconveniente num dia ensolarado. E talvez o público devesse começar a tirar o pó dos antigos receptores de ondas curtas e dos rádios de bolso manuais, ou melhor ainda, comprar novos, embora a grande maioria seja agora fabricada na China. Bom, amigos, esse é o texto original do Spectator lá da Grã-Bretanha. Bom, como eu já frisava desde o ano passado, os conflitos que estamos vendo aí em vários países, acredito que esse texto veio justamente complementar aquilo que eu já vinha citado em alguns programas. Estamos, amigos, infelizmente, à beira aí da Terceira Guerra Mundial. Muitas atividades radiofônicas estão a todo vapor, sem o conhecimento da mídia mundial. Ou até podem saber, mas não podem divulgar. Há muitas atividades militares com sinais de transmissão codificadas que não sabemos de onde ou para onde, mas para onde está sendo direcionado, na verdade, sim,
tem todo o sentido e todos estão aguardando aí essas informações. Então, como bem frisado aqui, busquemos e valorizemos os nossos rádios analógicos, porque o digital é bloqueado por qualquer país, em qualquer lugar. Porque o eixo magnético da Terra, um ímã natural, com o apoio do astro Rei Sol, não há como interferir, como bloquear as transmissões em ondas curtas. E aí, viva o rádio e viva a atmosfera, viva o natural, viva a natureza e as transmissões eletromagnéticas. Bom, amigos, vamos agora fazer aquela viagem no tempo e recordar uma das grandes broadcasts que já existiu e que infelizmente foi desligada todos os seus transmissores. Vamos recordar com muito carinho e saudosa a Rádio A Voz da Rússia, uma das grandes broadcasts que existiu. Antes, a Rádio Moscou, depois a Rádio A Voz da Rússia. Vamos ouvir, em sequência voltamos com mais informações de X. Você está na nossa Rádio DX. A melhor programação, porque você merece. Melhor programação, porque você merece. Melhor programação, porque você merece. Moscou. En su sintonía, la voz de Rusia. Estimados amigos, les saludamos muy cordialmente cuando son las 4 de la madrugada aquí en Moscú, lo que equivale a la 1 hora UTC. Y les recordamos que pueden sintonizarnos en las siguientes frecuencias: 7125, 7180, 7270, 7310, 7330, 7350, 7390, 7440, 7570, 9450, 9470, 9480, 9810, 9860 y 9975 kilociclos. Asimismo, este bloque horario puede escucharlo durante las siguientes 24 horas en Internet mediante Real Audio. Les recordamos que nuestra dirección en Internet es www.vor.ru y nuestro correo electrónico es letters@vor.ru. Les deseamos una buena sintonía con la esperanza de que nuestra programación sea del agrado de todos ustedes. Especial para o público de língua portuguesa. No programa de
Hoje você vai ouvir as últimas notícias sobre a política, a economia, a ciência, a tecnologia, a cultura, o esporte e a vida atual na Rússia. A delegação da Rússia que vai em janeiro visitar um cidadão russo preso na base militar americana de Guantánamo, em Cuba. A reunião em Moscou das diplomacias da Rússia, Estados Unidos, China, ONU e OPAC para discutir a retirada e destruição das armas químicas da Síria. E os funerais com honra aos militares de Mikhail Kalashnikov, o criador do mundialmente famoso fuzil AK-47. Também neste programa, a apresentação dos uniformes russos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Sochi 2014. A participação do ministro convidado Mário Russo, que fala das cidades russas incluídas na lista das mais geladas do mundo. E na retrospectiva do Esporte 2013, por Davi Júnior e Renan Lúcio, o brilhante ano do vôlei masculino da Rússia. Continua ouvindo a Voz da Rússia. Amigo ouvinte, em 29 de outubro deste ano serão assinalados os 75 anos desde o dia em que o nosso país estreou nas ondas de rádio internacional. Dedicamos o ciclo de programas a esta data memorável. Nós falamos a todo mundo. Os 75 anos da Voz da Rússia. Convidamos os nossos prezados ouvintes para mais um programa do ciclo 75 anos da Voz da Rússia, no qual levamos ao seu conhecimento a história da nossa companhia de rádio e a sua atualidade. Os mais importantes acontecimentos ocorridos no país e no mundo foram apresentados nos programas da Rádio Moscou. E, com frequência, os próprios jornalistas foram as suas testemunhas e participantes diretos. Um exemplo vivo é o notável jornalista e especialista em problemas internacionais, professor catedrático Valentin Zorin. Um dos primeiros formandos do Instituto Estatal das Relações Internacionais de Moscou, Valentin Zorin, chegou à nossa emissora em 1948. Esta foi a época em que foi formada a Organização das Nações Unidas, criada para a manutenção da paz no mundo pós-guerra. Esta foi também a época da crescente confrontação entre a União Soviética e os Estados Unidos da América. Eis como Valentin Zorin recorda o seu trabalho na época como autor e apresentador de programas para os Estados Unidos e a Inglaterra. Как работалось? Тяжело работалось. Сейчас вообще принято прошлое наше в мрачных тонах подавать. Como foi o trabalho, foi pesado. Agora é costume atribuir tons sombrios ao nosso passado, acusar os jornalistas da rádio e da radiodifusão internacional de que nós nos ocupávamos da propaganda, ainda que nos fôssemos desapidados. E isto era assim mesmo, porém gostava de lembrar aos nossos ouvintes como se chamava este período em que trabalhávamos, a saber, a Guerra Fria, sendo que guerra é quando se faz fogo de ambos os lados. Claro, com o tempo a situação ia mudando e, logicamente, mudou também a tonalidade da nossa propaganda, disse Valentin Zorin. E ele foi um dos primeiros jornalistas de rádio em nosso país que viajou ao exterior, e isso foi possível depois da morte de Stalin em 1953, quando começou o degelo político em nosso país e, correspondentemente, melhorou a situação internacional. Durante estas viagens, principalmente aos Estados Unidos, Valentin Zorin preparou materiais também para a rádio e televisão nacionais e para o serviço internacional. Como foi a sua vida durante a primeira visita aos Estados Unidos da América? Я читаю книги хороших журналистов, американских, которые работали корреспондентами в Москве. Ele está respondendo. Eu leio livros de bons jornalistas americanos que trabalharam na época como correspondente em Moscou. Eles reclamam terrivelmente do nosso regime, escrevem como eles eram controlados aqui. E foi assim mesmo. Porém, quando eu cheguei aos Estados Unidos, me deram o visto em Nova York e eu não podia viajar além das 25 milhas. Se eu precisasse viajar, digamos, por exemplo, para Chicago ou para qualquer outro lugar, então eu deveria entrar com uma nota através da nossa embaixada ou departamento de Estado. Diante disso,
Em nossa embaixada havia um grande quadro pendurado onde estavam pintadas grandes áreas para onde o jornalista soviético era proibido de viajar. Portanto, os nossos jornalistas nos Estados Unidos não se encontravam numa situação melhor do que os nossos colegas americanos em Moscou. Contudo, as viagens de Valentin Zorin aos Estados Unidos prosseguiram e seus materiais sobre os acontecimentos internacionais despertaram grande interesse tanto dos ouvintes da Rádio Moscou como também dos telespectadores, pois Valentin Zorin trabalhou ativamente para a televisão soviética. Eis o que diz Valentin Zorin sobre as suas viagens nos anos 80. Такое впечатление, что это были поездки в разное время, в разные эпохи, я бы сказал, уже совершенно другая. Tenho a impressão de que se tratava de viagens em épocas diferentes. A situação era totalmente outra, eram outras as relações. Eu, como jornalista, posso dizer que estou feliz por poder trabalhar hoje, de ter a oportunidade de, pela primeira vez em muitos anos, não me preocupar com a censura, de dizer o que penso. É agradável viajar aos Estados Unidos, à Inglaterra, quando os colegas te recebem de forma amiga e quando se pode falar abertamente com eles. Acabaram de ouvir o programa do ciclo Os 75 anos da Voz da Rússia, com a participação do notável jornalista de rádio, especialista em problemas internacionais, Valentin Zorin. Ficaremos imensamente contentes em receber as suas cartas sobre os nossos materiais apresentados. Telefonem e enviem suas cartas para o endereço da nossa companhia de rádio, destacando no envelope, para o programa Os 75 anos da Voz da Rússia. Vocês podem ainda deixar suas mensagens em nossa secretária eletrônica. Anotem o número. Código de área 7095, telefone 950-6911. Repetindo, 7095-950-6911. Obrigado pela sua atenção e até novos encontros nas ondas da Voz da Rússia. Bom, amigos e amigas, acabamos de ouvir aí parte da recordação dessa grande emissora que foi a rádio A Voz da Rússia. É uma emissora realmente importante para todos nós que amamos as ondas do rádio e, por que não dizer, amamos as ondas eletromagnéticas. É triste, mas infelizmente a maioria dos governos tem destruído além dos transmissores, as antenas, como a gente vem tendo notícias constantes aí desses atos de demolição das grandes torres de transmissão mundial. Ok? Bom, amigos, vamos a mais informações de X. A conferência EDXC 2025 será em Ullared, na Suécia. A conferência EDXC 2025 será realizada em conjunto com a reunião anual dos Sveriges DX Förbund SDXF. O local será Ullared, na Suécia. As datas são de 13 a 15 de junho de 2025. Mais informações no site www.sdxf.se. Está em sueco, mas é facilmente traduzido na internet. Só repetindo, o site é o www.sdxf.se. Em alfabeto fonético, whisky.sierra delta x-ray foxtrot.sierra echo. A programação completa também estará disponível em breve no site informado. Bom, mandando abraços aqui para os amigos aqui que está chegando, nosso amigo Braulio Garcia.
Braulio, só confirme sua cidade, por gentileza. O Braulio Garcia. Também, amigos, uma novidade para todos é que a rádio Onda Sul, lá de Curitiba, no Paraná, está retransmitindo ao vivo o nosso programa à sexta-feira e também está reprisando no sábado e no domingo a partir das 20h30 horário de Brasília, ou seja, às 23h30 UTC. Bom, tem aqui um amigo que está nos ouvindo, sim, e só reforçando a informação que a Rádio Onda Sul está transmitindo em 11.840 kHz via onda curta. Os amigos que ouvirem podem mandar aí mensagens pelo WhatsApp ou até mesmo pelo e-mail. O WhatsApp é o 55, que é o código de áreas, 55 é fora do Brasil. 81, que é o código de área de Pernambuco. O número é o 99257-1734. Só repetindo, 81, código de área 99257-1734. E também podem enviar mensagens para o nosso e-mail dxclubesemfronteiras@gmail.com. Só repetindo, dxclubesemfronteiras@gmail.com. E quem quiser ainda pode também mandar sua cartinha para nós. DX Clube Sem Fronteiras, Caixa Postal 77, CEP 55002-970, Caruaru, Pernambuco, Brasil. Recebemos já um contato de um amigo que está nos ouvindo pela primeira vez lá no Acre através da Rádio Onda Sul em 11.840 kHz. Rio Branco no Acre, mais precisamente. E o ouvinte é o Carlos. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Mandando abraço também para o nosso amigo Emanuel Duarte, lá de New Bedford, Massachusetts, nos Estados Unidos. Aquele abraço também para o nosso amigo Carlos, desde Peru. Muito buenas noches. Também aqui é o nosso amigo Carlos André, por Caruaru, Pernambuco. Seja muito bem-vindo. Também é o nosso amigo Marcos Álvares Barbosa, lá de Recife, Pernambuco. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Também é o nosso amigo Carlos Erdeman, desde Vera Cruz, no Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo Luiz Gonzaga, lá por Curitiba, no Paraná. Também aqui é o nosso amigo Erblay Ramos, lá por Joinville, Santa Catarina, o Papai Uniforme Quintman Hotel Romeo Alfa. Erblay Ramos, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Ao Gernen Dantas, lá por Cajazeiras, na Paraíba. Ao Carlos Severino, lá por Gravatá, Pernambuco. Ao nosso amigo Dino Bloge, desde Miami, Estados Unidos. A Pedro Sedano, desde Madrid, Espanha. Ao nosso amigo Hugo Tinhalves, lá por Arapoti, no Paraná. Ao nosso amigo Luiz Tadeu, lá por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Também ao nosso amigo Neuci Remedividar, pela cidade de Santana, no Livramento, também no Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo Érico Tavares, lá por Paudalho, Pernambuco. Também nosso amigo Rogério Krieger, pela cidade de Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Aqui ao nosso amigo Bartolomeu, por Hidrolândia, no Ceará. Ao nosso amigo William, lá pelo Piauí. Como também ao nosso amigo José, lá pelo Piauí. O William é lá da Labre do Piauí. Um abraço também ao nosso amigo Nascimento, aqui pela URP, Pernambuco. Então, amigos, quem estiver nos ouvindo em 11.840 kHz pela onda curta via emissora Onda Sul,
pode mandar sua mensagem que estaremos mandando um alô aqui no ar também, ao vivo às sextas-feiras. Aos sábados e domingos será aí reprise do nosso programa ao vivo de hoje, sexta-feira. Ok? Então vamos ver mais por aqui informação. O DX Clube Sem Fronteiras convida a todos os DXistas, radioescutas, radioamadores e a população em geral para participar do 9º encontro de radioamadores e PX de Caruaru. O encontro será realizado no próximo dia 25 de maio de 2025, das 9 às 15 horas, no Centro de Compras Polo Caruaru, que está localizado na Avenida Projetada, sem número, às margens da rodovia BR-104, km 62, na cidade de Caruaru, estado de Pernambuco. O encontro terá palestras, feirinha de rádio e equipamentos eletrotroca. Sua presença será de primordial importância, ok? Vamos ter aí uma camisa alusiva ao encontro. Quem desejar, é só visitar o site do DX Clube Sem Fronteiras, que terá lá todas as informações e valores, ok? Venha compartilhar e venha confraternizar conosco no 9º encontro de radioamadores e PX de Caruaru, edição 2025. Bom, tem um áudio aqui que eu quero passar para os amigos, que nosso amigo Carlos Alberto nos enviou. E ele é bem interessante, que fala sobre as comunicações. E eu achei bem interessante e pertinente que possamos ouvir esse tipo de material, certo? Deixa eu só trazer aqui esse material. Vamos ver aqui se ele pode ser reproduzido na íntegra. Ligada em você! Essa é a sua rádio! Ligada em você! Essa é a... Sejam bem-vindos ao Minuto do Rádio Universo. Meu nome é Carlos e no Minuto de Estreia o assunto é a radioastronomia. A radioastronomia é a ciência que estuda as ondas de rádio vindas do espaço. Muitos objetos astronômicos emitem esse tipo de radiação, que viaja pelo universo até nós. Radiotelescópios espalhados pelo mundo captam esses sinais, permitindo criarmos mapas de rádio do céu. Combinando as observações tradicionais com esses mapas, conseguimos ter uma visão mais completa do universo, ajudando-nos a responder à pergunta: como tudo começou? Minuto do Rádio Universo é uma iniciativa Berg, explorando o invisível através da educação. Para mais, acesse nosso site, radioastro.org. Um abraço e até a próxima. Amigos e amigas, ouvimos aí esse áudio interessante sobre a radiofonia e a astrologia. Está tudo interligado de um modo geral, certo? Bom, só relembrando a todos que visitem o nosso site, DX Clube Sem Fronteiras, onde várias informações estão disponíveis a todos os nossos diletos ouvintes, DXistas, radioescutas, PX, radioamadores e a população em geral, ok? Então, muito boa noite. Chegamos ao final da nossa programação na noite de hoje, dia 21 de fevereiro de 2025. Esteve com vocês na produção e apresentação o jornalista Antônio Avelino
direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. A todos, antes de finalizar, o nosso programa Boletim DX teve a edição de número 189. E aguardo vocês no nosso próximo programa. Muito boa noite, amigos. Que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias. E até o nosso próximo programa. Boa noite, amigos. Fui! Porque você merece. Porque você merece. Porque você... Olá, amigos do programa Boletim DX. Aqui quem vos fala é o jornalista Cefas César, da cidade de Extremóis, Rio Grande do Norte. Eu também sou dexista, né, e quero mandar um abraço aí para esse grande comunicador, que é o nosso amigo Antônio Avelino, né? Um abraço para todos que estão na sintonia deste programa aqui, no qual eu sou cadeira cativa. Tudo de bom e um forte 73 para cada um de vocês. Aqui é José Nogueira, do Clube do Rádio, o registro vivo da história do rádio no Brasil. Nós também apoiamos o programa Boletim DX, da nossa Rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Simplesmente diferente.